Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre estatística. O que é infográfico? É a representação gráfica que alia texto e imagem a fim de transmitir uma mensagem visualmente mais atraente, clara e rápida para o leitor, sem que se perca o teor da informação. Bom, nós já estudamos vários tipos de gráficos, setores, colunas, linhas, separadamente, cada um num único gráfico. No infográfico eu posso unir um gráfico de setor com um gráfico de colunas, ou um colunas com linhas, posso colocar desenhos nesse gráfico, um pictórico, posso colocar texto nesse gráfico, tudo isso para o leitor visualizou o gráfico e visualiza várias informações ao mesmo tempo sobre um único assunto. É claro que esse infográfico não pode ficar uma coisa muito lotada de informações, senão ao invés de facilitar acaba complicando. Mas a ideia central é a representação gráfica que alia texto e imagens. Temos aqui um exemplo de um infográfico. Temos o título lá, Moscou tem o pior trânsito do mundo. Então já sei do que se fala. Estou falando de trânsito. No rodapé, fonte, super interessante, de 2010, da onde foi tirado esses dados. Então notem que eu tenho aqui no centro um círculo mostrando vários países, né? Tenho uma legenda falando aqui Moscou, quantos minutos. Tem um outro desenho ali, textos em volta, tem uma tabela logo embaixo, muitas informações. Vou estudar algumas informações deste gráfico. Qual é o assunto central desse infográfico? Vou pegar o título. Moscou tem o pior trânsito do mundo. Tem um outro título aqui. Qual foi o máximo que já se ficou parado no trânsito? Ou seja, congestionamento, carros parados no trânsito. Então aborda os congestionamentos nas grandes cidades e o tempo que os motoristas ficam parados no trânsito. Quais são então as grandes cidades? Quanto tempo o motorista fica parado nesse trânsito? Veja bem, um infográfico com textos, cores diferentes, desenhos diferentes, falando sobre congestionamento nas grandes cidades. A pesquisa nele divulgada envolveu toda a população ou utilizou uma amostra? Olha esse texto. Pesquisa foi com 8.192 motoristas, ou seja, parte de uma população muito maior. Então, é uma amostra da população. Então, trata-se de uma pesquisa com amostra, uma vez que foram ouvidos apenas 8.192 motoristas. Note que para responder essas perguntas eu estou analisando o infográfico, os dados do gráfico. Com base no infográfico, como você analisa o título? Lá, Moscou tem o pior trânsito do mundo. Notem lá que em Moscou 4,1 minutos o motorista fica em média parado no trânsito. Então lá, que Moscou tem o pior trânsito do mundo, porque é a cidade onde os motoristas ficam em média mais tempo parados no trânsito, 42,1 minutos. Como você interpreta a medida 42,1 minutos? De que outra forma esse dado poderia ser escrito? Bom, se ele fica em média 42,1 minutos,
Não quer dizer que todos os motoristas de Moscou ficam parados exatamente 42,1 minutos todos os dias. Alguns dias um tempo maior, outros dias um tempo menor, alguns motoristas menos tempo, outros mais tempo. Então, em média, 42,1. Então, em média, um outro dado estatístico. Quer dizer que, em uma média geral, os motoristas em Moscou ficam parados 42,1 minutos. Bom, se eu tenho lá 42,1 minutos, como eu poderia escrevê-lo de uma forma diferente? Uma das maneiras eu posso decompor a parte inteira, 42 minutos, mais a parte decimal, 0,1 minutos. 42 mais 0,1, 42,1. Então, separei a parte inteira da parte decimal. Uma maneira. A outra, eu posso aqui, transformar minutos para segundos. Lembrando, 1 minuto, como que eu sei quantos segundos tem 1 minuto? Basta eu multiplicar aqui por 60. Então, 1 vezes 60, 60. Então, 1 minuto é a mesma coisa aqui, 60 segundos. No nosso caso aqui, eu tenho 0,1 minutos, vamos colocar na tabelinha, 0,1 minutos. Como que eu passo isso para segundos? Basta multiplicar 0,1 por 60. Então, 0,1 vezes 60, está aqui, 6 segundos. Então, lá, 42 minutos, mais 0,1 minutos, ou mais 6 segundos. Então, mais 6 segundos. Transformei, então, minutos para segundos. Uma outra maneira de escrever o mesmo dado. Ou ainda, 42 minutos e 6 segundos, sem usar o sinal de adição. Maneiras diferentes de escrever a mesma informação. Organize na tabela os dados relativos ao tempo em que o paulistano fica parado no trânsito e as suas porcentagens. Então, notem que no infográfico eu tenho o vermelhinho lá que mostra a cidade de São Paulo e uma setinha abaixo puxando para uma tabela. Vou passar esses dados do infográfico na tabela, tempo em minutos e porcentagem. Então tem aqui a tabela. Menos do que 15 minutos. Quantos por cento ficam parados menos que 15 minutos? 18%. Até 30 minutos. 37%. Note que eu estou apenas tirando os dados do infográfico. Até 45 minutos. 22%. Até 60 minutos. 12%. Mais de 60 minutos, 10%. Com essa tabela aliado ao gráfico, eu consigo verificar que São Paulo não é a pior cidade em relação ao trânsito. Muito obrigado e até a próxima aula.